Olá, como vão? Espero que todos estejam bem. Estamos agora passando já da metade da nossa disciplina. Espero que até o momento vocês possam ter aproveitado a mesma da melhor maneira possível. Espero que todas as atividades propostas tenham sido proveitosas a vocês. E nesta aula de hoje a gente vai discutir um pouco a respeito do planejamento escolar, baseado principalmente na questão do plano de ensino do professor ou da área e do plano de aula mais especificamente. Mas antes de começarmos a falar a respeito do plano de ensino e do plano de aula, eu queria fazer uma breve revisão a respeito dos conteúdos que a gente já viu durante a disciplina. Então é muito importante que vocês tenham claro a construção do conhecimento científico, sobretudo no aspecto da construção do conhecimento biológico. É importante que vocês saibam da questão de que este conhecimento ele é produzido e validado socialmente. Ele não é um conhecimento linear, é um conhecimento produzido por tentativas, por erros, por aproximações, e que muitas vezes uma teoria assume o lugar da outra, e que nesse sentido a gente tem hoje um conhecimento biológico bastante desenvolvido, e esse conhecimento ele é traduzido em conhecimento escolar dentro das escolas. E quando a gente fala no conhecimento escolar, então que a gente vem trabalhando, a disciplina de biologia, no caso, ela é uma disciplina que envolve um contexto muito interessante, porque a gente discute a vida, e dentro dessa discussão da vida a gente pode estar fazendo várias abordagens, discutindo vários aspectos relacionados ao cotidiano do aluno. Então, ao pensarmos no ensino de biologia dentro da educação básica, é importante que a gente possa justamente estar relacionando esta biologia com o cotidiano do aluno, fazendo com que de fato ele entenda quais os motivos da gente estar ensinando esta biologia. E esta biologia, no caso, enquanto disciplina nas escolas, ela precisa ser ensinada de uma maneira que justamente então desperte esse interesse dos alunos. Porque, segundo alguns autores que a gente já leu, já discutiu, já estudou, a biologia atualmente ela passa por alguns problemas, baseado muito no ensino conteudista, no ensino livresco, com ênfase no livro didático, um ensino muitas vezes propedêutico, que reduz o conteúdo a alguns aspectos que são considerados importantes por um grupo de pessoas, um ensino que nem sempre contextualiza, um ensino que muitas vezes está distante da realidade do aluno, um ensino que é muito praticado em aulas expositivas, nem sempre dialogadas, e na maioria das vezes realizado dentro de uma sala de aula, ou também somente dentro da escola. E aí então a gente já também discutiu um pouco sobre algumas estratégias que devem ser consideradas para ensinar biologia, para que busque tirar os alunos da passividade e levem esses alunos para a atividade, para a ação, para a construção do seu próprio conhecimento. Já discutimos isso no primeiro encontro presencial, e também discutimos ao longo de alguns estudos que a gente fez ao longo das semanas que antecedem esta semana. E é importante então destacar que essas estratégias, como por exemplo a utilização de jogos, paródias, debates, aulas de campo, experimentos, essas estratégias, entre outras, elas são muito importantes porque justamente tende a levar o aluno a se interessar mais pelo conhecimento biológico. E este é o aspecto mais importante. Não é importante simplesmente pelo fato de que muitas vezes o aluno se interessa mais pela aula, gostou, interessou mais, jogou, achou bom, tal, não. O que a gente tem que pensar é que o aluno se interessou mais pelo conhecimento biológico. Se a gente conseguir fazer isso, a gente está cumprindo o nosso papel enquanto professor de biologia. Bem, enfim, então, depois desse breve resumo do que a gente já discutiu e trabalhou nesta disciplina, a aula de hoje então vai focar muito nessa questão do planejamento. Nós recentemente estamos estudando sobre o projeto político-pedagógico
E no texto da Wilma Passos Alencastro Veiga, acredito que vocês devam ter percebido o que é um projeto político-pedagógico, como que ele deve ser pensado, qual a importância desse projeto. A Wilma Passos é uma professora pesquisadora da UNB, muito bem conceituada justamente neste quesito que se refere a planejamento escolar. Então ela tem vários livros que, inclusive, se vocês quiserem terem acesso, basta pesquisar na internet que vocês vão encontrar alguns artigos e livros que ela já publicou sobre esse assunto. Mas ela esclarece-nos muito bem a respeito desse projeto político-pedagógico, que primeiro é um projeto, né? Ou seja, algo que precisa ser planejado. Ele é político porque tem algum viés de interesse, né? O Paulo Freire, por exemplo, já dizia que a educação é um ato político. E não tem como a gente pensar em educação sem justamente estar fazendo política. Então, o projeto que a gente pensa para que a escola desenvolva e forme os seus alunos, ele é político, sim. E ele é pedagógico porque ele tem um contexto justamente em que há um processo de ensino e aprendizagem, então precisa se planejar todas essas etapas para que de fato haja um ensino e haja uma aprendizagem. Então, baseado nesta questão do PPP, que a gente sabe que é uma estrutura da escola, né, deveria funcionar como uma espinha dorsal da escola, após, no início do ano, todos os componentes da escola, aqueles que fazem parte da comunidade escolar, que é representada neste ato pela equipe gestora, os professores, os demais funcionários, alunos e pais, né, de alunos, após então essas reuniões preliminares no início do ano para refazer um PPP ou replanejar ou fazer um novo PPP, né? Tudo isso deve ser considerado e aí a partir desse momento que você tem um objetivo de formação para esses alunos ao longo do ano, se organizam então em áreas e essas áreas, como por exemplo as áreas das ciências humanas, as áreas das ciências naturais, vão organizar os seus planejamentos de ensino. Geralmente isso é feito nas primeiras semanas, as semanas de planejamento nas escolas, em que, por exemplo, os professores de biologia da escola vão se reunir e vão planejar como que vai ser o ensino de biologia naquela escola, dentro inclusive dos 3 períodos que essa escola possa vir a funcionar, matutino, vespertino e noturno. O ideal é que isso seja feito desta maneira. Por quê? Porque muitas vezes o aluno ele pode estar no matutino e ir para o noturno e lá ele pode encontrar um ensino de biologia completamente diferente em termos de conteúdo, de aspectos que venham a ser trabalhados naquele período em que ele se transferiu. Talvez ele possa encontrar momentos distintos dentro de uma mesma escola simplesmente pelo fato de mudar de turno. E isso é muito prejudicial para o aprendizado desse aluno. Então o ideal é que todos os períodos sejam planejados de modo coletivo para que tenha meio que um padrão deste ensino que será oferecido dentro desses 3 períodos. Então a área reúne e aí se planeja esse ensino. O planejamento de ensino, então, ele é feito baseado no currículo que essa escola vai cumprir. E esse currículo, no caso, se a gente estiver falando de escola pública estadual, a gente tem que pensar esse currículo também baseado no currículo referência que o Estado hoje possui e que elenca alguns conteúdos e nesses conteúdos tem algumas habilidades que devem ser desenvolvidas. Então, de posse desse currículo, de posse dos livros didáticos que essa escola possui e irá utilizar ao longo do ano, reúne-se e faz esse planejamento de ensino, pensando em quais atividades serão desenvolvidas ao longo do ano, projetos que porventura podem ser desenvolvidos dentro dessa área ou também de maneira interdisciplinar entre as áreas, pensando em quais conteúdos serão trabalhados em quais bimestres e, sobretudo, pensando nos objetivos de ensino e aprendizagem da disciplina de biologia. Isso vai demandar um tempo, vai demandar estudos, vai demandar um trabalho de equipe e após esse planejamento de ensino, então, os professores de modo individualmente vão pensar nos planejamentos de aula. É importante destacar que o planejamento ele é muito importante. Então, desde o início, quando a gente pensa, no caso, em um
modelo de escola, a gente tem que se planejar este modelo de escola e aí é preciso então a gente pensar neste PPP. A partir do momento que a gente planejou este modelo de escola e esses objetivos dessa escola, a gente tem que pensar como que cada área vai atuar para que se atinja esses objetivos do PPP. Então fazemos o plano de ensino. E finalmente, para que de fato se materialize esses objetivos, é geralmente no contexto da relação professor-aluno que isso vai acontecer, e aí a gente tem então a ação do plano de aula. Todo planejamento demanda tempo, planejamento demanda esforço, dedicação, e nem sempre, infelizmente, nós professores temos esse tempo para estarmos planejando nossas aulas. Mas é muito importante sabermos que uma aula, quando ela é bem planejada, ela tem um grande risco de dar certo. No entanto, uma aula sem planejamento nenhum tem um grande risco de dar errado. Por isso, principalmente no momento em que estamos iniciando a nossa carreira enquanto professor, é preciso que estejamos sempre com o nosso planejamento em mãos. Não se consegue improvisar muito quando você está iniciando a sua carreira. Passado muitos anos de profissão, você até consegue improvisar. Não que a improvisação seja o ideal, mas você já consegue fazer isso quando necessário. Agora, no início de nossa carreira docente, é preciso que a gente tenha sempre em mãos um planejamento para que a gente possa aproximar ao máximo dos objetivos que a gente pretende para com aquela aula. Então, o ato de planejar, ele está muito presente na nossa vida. Atualmente, tudo que a gente pretende fazer, a gente planeja, não é isso? Para que vocês estivessem aqui fazendo este curso, essa disciplina, vocês se planejaram. Então, se não há planejamento em nossas vidas, a nossa vida tende a ficar um pouco meio bagunçada, né? Surgem muitos imprevistos e nem sempre estamos muito preparados para enfrentá-los. Então, é justamente para evitar estes imprevistos e para justamente prever formas de encará-los que a gente planeja as aulas para justamente a gente tentar atingir ao máximo os objetivos para com estas aulas. Deste modo, o planejamento de uma aula ele deve envolver algumas questões. Primeiro de tudo, você tem que ter claro qual o conteúdo que você pretende trabalhar. De posse desse conteúdo, é preciso que você faça uma revisão a respeito desse conteúdo para destacar os principais elementos desse conteúdo que você irá trabalhar naquela aula. Feito isso, é importante você pensar nos objetivos que você pretende atingir trabalhando estes conteúdos. Ao ter claro estes objetivos, e neste ponto é muito importante destacar que os objetivos eles devem ser voltados aos alunos. Por exemplo, espera-se que os alunos compreendam que o processo de fotossíntese acontece através de uma reação que se desencadeia pela luz solar. Este é um objetivo que espera-se que os alunos compreendam. Estou dizendo isso porque há muitos planejamentos que são realizados em que você coloca objetivos do professor misturados com objetivos dos alunos. E isto está errado. Então, ao pensar em um planejamento de aula, tenham claro que é preciso a gente pensar em quais objetivos nós estamos esperando que os alunos atinjam no final desta aula. E sempre que for pensar nos objetivos, e esses objetivos devem ser objetivos passíveis de serem cumpridos nesta aula que se propõe, é também o momento de pensar em como atingir esses objetivos. Por isso, precisamos pensar então nos procedimentos metodológicos dessa aula. Como que essa aula vai ser direcionada para que no final dela os alunos possam atingir esses objetivos. Tudo isso deve ser bem detalhado para que, se necessário, outra pessoa possa entender este planejamento e ministrar esta aula no momento em que você estiver ausente por alguma questão necessária. Então, pensando nos conteúdos, nos objetivos, nos procedimentos metodológicos, é preciso pensar também no mecanismo de avaliação. Como você irá avaliar estes alunos para, de fato, perceber se eles atingiram estes objetivos propostos ou não.
Pensando nos objetivos de avaliação, você vai então fazer uma revisão desta aula sua no momento que você terminar, fazendo uma autoavaliação. A autoavaliação de uma aula é um momento seu em que você de fato vai fazer uma reflexão, pensando se conseguiu atingir os objetivos propostos ou não. Neste caso, os objetivos seus para com aquela aula. Então, para se planejar uma aula, existem vários modelos de planejamento, existem algumas recomendações, alguns objetivos que devem ser contemplados ou não. Existe, por exemplo, um autor chamado Bloom, que fez uma taxonomia, chamada Taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, ela estabelece alguns tipos de objetivos que você possa estar buscando nessa aula, e ela foi muito usada durante muito tempo para se pensar aulas. Nem todos os teóricos atuais defendem essa taxonomia, mas é importante que vocês saibam que para pensar em uma aula, planejar uma aula, é importante saber que tipos de objetivos você está buscando. Por exemplo, objetivos conceituais, objetivos comportamentais, atitudinais. Dependendo da aula que você vai propor, talvez você vai propor mais objetivos conceituais ou mais objetivos atitudinais. Isso vai depender do processo de encaminhamento dessa aula ao longo dos procedimentos metodológicos. Espero que vocês possam ter entendido basicamente a importância do planejamento. O ato de planejar em uma escola é extremamente importante. A escola que planeja as suas atividades, ela vai caminhar muito mais fácil do que aquela escola em que não se planeja nada. Trabalhei em algumas escolas e em uma delas eu dizia que lá parecia uma Torre de Babel. Não sei se sabem da história, mas na Torre de Babel, em um determinado momento, todas aquelas pessoas falavam idiomas diferentes e ninguém conseguia compreender o outro. Então eu uso essa analogia justamente para essa escola que eu trabalhei, porque para mim naquela escola cada um falava um idioma diferente, cada um buscava objetivos diferentes e a escola não conseguia atingir o objetivo final, que era formar alunos críticos, formar alunos capacitados para atuar na sociedade, e a gente ficava meio que ali trabalhando egoisticamente, cada um dentro da sua sala de aula, e as coisas tendiam a não dar muito certo. No entanto, já trabalhei em outras escolas que o planejamento acontecia desde o início do ano e era muito mais fácil se trabalhar. Então não pensem vocês que o planejamento é apenas um ato burocrático. Saibam que o planejamento é algo muito necessário para o bom funcionamento de uma escola, para o bom funcionamento de uma disciplina e para uma boa aula. Esta disciplina de vocês foi planejada, foi pensada por meses, para que tudo isso acontecesse. Mesmo assim, a gente incorre em problemas, em situações que muitas vezes a gente não esperava, como por exemplo no caso da primeira videoaula, que eu tive alguns problemas para postar a videoaula no YouTube e acabou atrasando a postagem na semana de vocês. Então vejam que mesmo sendo planejado com antecedência, nem sempre a gente está sujeito a cumprir as coisas como o planejamento aconteceu. Então o planejamento é algo que vai nos dar um norte, mas também não é garantia de 100% de qualidade nessa aula. Ele vai poder também, ao longo dessa aula, ser ressignificado. Esta é uma das importâncias de um professor que tem uma boa formação. De repente você faz um planejamento de aula e no meio da aula você percebe que aquilo ali não está dando certo. Se você tem uma boa formação que te garante uma capacidade de reorganizar e de repente replanejar aquela aula ao longo do processo, você vai fazer isso buscando atingir aqueles objetivos que você tinha proposto. Obrigado pela atenção, espero que essa aula contribua também com a formação de vocês. Um abraço.